Acredito que falta muito da gente conhecer o que que acontece. Aí é a arte de você falar e calar, você tem que saber dosar. Uma aliada, e não como a vilã ou o vilão da história. Não, doutor, pode deixar, a palavra é um tiro. Eu falei, então ok, vai dar certo. A gente lida com o preconceito de forma diária. Como que funciona a sua cabeça? Você nunca prometeu uma coisa que não cabe a você. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Cereja. E hoje a gente vai entrar dentro do universo da advocacia criminal, mas de um jeito diferente daquele que você está acostumado. Afinal, teremos desafios, criatividade e histórias inusitadas. Por isso eu não tô sozinha. Com vocês, Sueli Bonfim, bem-vinda! Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Sueli Bonfim, sou advogada criminalista. Atuo no ramo há mais de 10 anos no estado de Goiás. Sueli, conta pra gente de onde veio essa chama pela advocacia criminalista. Como que foi a sua trajetória? A minha paixão pelo criminal é desde a época da faculdade. Todo mundo fala que você apaixona pelo criminal, mas casa com civil, que é quando você termina a faculdade, que você inicia a advocacia na esfera civil. No meu caso, não foi assim. Que bom, fiquei muito feliz por isso. Eu comecei a advogar num escritório de um colega meu me indicou, comecei como estagiária, aí peguei minha carteira da UAB e lá comecei através de um benefício de auxílio reclusão. Auxílio reclusão é um benefício que os dependentes do custodiado têm para quem é segurado do INSS, tá? Não é todo mundo que tem. Então temos essa diferença. E aí eu tive que fazer esse pedido. Só que para isso eu tinha que fazer uma modificação de guarda. Porque o menor não tinha a genitora mais, então era a avó que tomava de conta do menor. Aí eu modifiquei a guarda do pai para a avó e fiz o requerimento. E dali comecei. Ah, doutora, tem um irmão meu que está preso em tal lugar. A senhora consegue ir lá ver ele para ver o que está precisando e como que está o processo? Falei, vamos lá. E comecei. E a partir dali, graças a Deus, é um cliente indicando o outro, vendo o resultado dos pedidos que a gente vem fazendo. E aí foi dando tudo certo. E na verdade, o criminal, ele visa muito essa questão da confiança. Se um colega de cela vê que o advogado dele fez um pedido e deu certo, ele vai começar a ficar curioso e querer saber quem que é essa pessoa. Aí começa aquela relação de confiança entre as partes, mas eu gosto muito. E nessa caminhada, teve algo que foi inusitado, que você ouviu, seja do cliente, seja ali, na hora do vamos ver, na hora final? Sim, a advocacia é uma caixinha de surpresa. No começo, como eu não venho de uma família que tem algum advogado, até mesmo porque minha família não é daqui, né? É de um outro estado. Então, a gente vai atuando em todas as áreas que vai aparecendo, que vai surgindo, porque no começo você não tem muita opção. Você quer trabalhar, ganhar dinheiro, mostrar serviço, então o que vai surgindo você vai fazendo. E aí eu estava advogando numa ação de pensão alimentícia para o genitor. Ele me mandou os comprovantes, que já tem muito tempo, então não era de transferência e nem de Pix, que na época não tinha. Ele falou assim, doutora, todos os meses eu faço o pagamento da pensão, tá aqui o recibo. Como a mãe da minha filha não está em casa durante o dia porque ela trabalha, e aí a gente não dá muito certo, a minha filha recebe dinheiro e assina o recibo e tá tudo aqui. Não, então tá bom. Que bom, então vai ser mais fácil resolver esse problema, né? Fomos para a audiência. Chegar na audiência, tentando um acordo, e aí o advogado da outra parte falou assim, doutora, se eu fosse a senhora, era melhor aceitar o acordo. Falei, não, doutor, sou advogada dele, do genitor, então eu vou até o fim. Meu cliente falou, tá aqui os documentos, então a gente comprou. Aí vamos para o depoimento da mãe, que representava a menor. Lá a mãe fala que a filha comentou, minutos antes de entrar para a audiência, de que o pai forçava a filha a assinar os recibos e que ele realmente não passava o dinheiro. Só que eu não tinha conhecimento desse fato. O juiz deu uma olhada para mim, eu não sei o que eu fazia na hora. Eu falei, excelência, pela ordem, eu quero que o meu cliente fale se isso é verdade ou não, porque eu não tinha conhecimento desse fato. Mas na hora, minha credibilidade perante aquele magistrado, pelo menos naquela situação, ficou muito complicada. Ficou muito difícil reverter a situação, o que não consegui, obviamente.
A menina falou que realmente assinava, sem receber o dinheiro. O pai realmente confirmou, depois de muita pressão pelo Ministério Público, que representava a menor, ele falou que sim, que realmente muitos dos recibos eram falsos, que ela assinava, mas ele realmente não passava o dinheiro. Mas naquele dia eu falei, Jesus, não tem lógica não. Quanto problema que eu enfrentei naquele momento, no início da minha carreira, me senti muito envergonhada, mas eu estava passando a vergonha alheia, né? Porque não tinha dado ensejo aquilo tudo. Então a culpa não era minha. Eu acreditei no meu cliente, que estava me pagando para representá-lo, defender o direito dele. Mas infelizmente essa daí foi uma calça derretida. Uma das poucas, eu imagino. E como que funciona hoje, por exemplo? Entendi então que foi uma construção chegar na área criminal. Teve um pouco antes, tiveram as outras áreas até chegar na criminal. O que envolve a advocacia criminal? O que está dentro dela? A advocacia criminal hoje, é igual eu falei, ela é baseada muito na confiança. E aí eu comecei a pegar esse caso em específico e de lá surgiram inúmeros clientes. Porque aí você tem que estudar bastante, porque a legislação muda a todo momento. Depende dos requisitos subjetivos de cada apenado, depende do tipo penal que ele está enquadrado. Então, assim, você tem que estudar afinco aquilo tudo para poder mostrar serviço. Então, a confiança é um dos princípios basilares que você tem com relação ao direito criminal. Outro ponto que eu acho de extrema relevância é você nunca prometer uma coisa que não cabe a você. Muitos advogados hoje sofrem represálias, ameaças, até questão de morte, por prometer uma coisa que não depende dele. Tem muitos colegas que garantem, daqui 30 dias eu te tiro. Eu falo para os meus clientes, se você ouviu isso de alguém, pode ir lá, contrata ele, porque de mim você não vai ouvir. Uma única vez eu prometi, mas sabe por que eu prometi? Por que você prometeu? Porque o alvará dele já estava sido expedido e ele não sabia. Hoje ele sabe. Como hoje o alvará sabe. dele já tinha sido expedido, eu falei, agora vai ser minha vez, né? Eu falei, vou lá e vou falar que tiro ele e tudo mais. E tirei. Até na época da Copa. Ele falou assim, doutor, eu vou assistir o jogo do Brasil fora? Falei, vai? Claro que vai. Aí eu fui lá, paguei a fiança dele, expedi o alvará, tudo certinho, cumpriu. Todo mundo ficou feliz assistindo o jogo da Copa. Maravilha. E como que funciona, por exemplo, para montar o processo no sentido, como que eu trago muito a proposta aqui de que todos nós temos uma criatividade nossa. E eu imagino assim, que às vezes a gente pensa, um artista é criativo, um músico é criativo. E esquece que quem é tanto da área, seja direito, seja a área de engenharias, números, tem uma criatividade específica para aquilo. Como que funciona a sua cabeça durante todo o processo? No sentido assim, são tantos vieses ali, como que você consegue organizar essas ideias? Quando a gente começa desde o início, que seria a fase inquisitorial, onde ainda não virou uma ação penal, é muito mais fácil. Porque tem muitas situações que a pessoa é presa em flagrante, vai para a delegacia, conversa demais. E aí, na ação penal, fica um pouco mais difícil da gente poder tentar montar uma defesa cabível de acordo com os fatos apurados pela autoridade policial. Então, quando a gente pega isso desde o início, é um pouco mais fácil da gente moldar a defesa e aplicar no caso em específico. Porque muitas vezes ele fala uma coisa na delegacia e quando eu pego a ação penal, que é uma outra fase, eu vou começar a trabalhar toda a história, o que cabe ou não ali, o que a gente pode falar, que aí é a arte de você falar e calar, você tem que saber dosar. E aí eu começo a dosar isso e tentar manipular uma situação que se enquadre de acordo com os fatos que foram apresentados pela polícia. Aí o Ministério Público fala assim, por que ele não apresentou isso na delegacia, doutora? Por que ele está apresentando isso só agora? Então fica um pouco mais delicado. Mas aí vem um outro lado. Excelência, porque lá não estava no contraditório e na ampla defesa.
que é um dos princípios basilares do direito penal e do direito processual penal. Então, ele estava lá coagido pela autoridade policial, ele não estava acompanhado de um advogado da sua confiança. Então, a gente já começa a ir para um outro lado para tentar sair e produzir as provas que são mais viáveis para aquele caso específico, para o que a gente quer. Que geralmente a gente quer absolvição, obviamente, mas muitas das vezes não cabe. Então, a gente tenta quebrar alguma qualificadora para poder diminuir a pena dele, o tempo do cumprimento da pena. Então, assim, depende muito de cada caso e de cada cliente que a gente pega. Porque tem uns fios de ouro que é muito difícil a gente falar assim, excelência, ele não é culpado. A excelência fala, querida. E quando pega a certidão de antecedentes criminais, fica mais difícil. Entendi. Partindo desse princípio, pegando o gancho por aí, vamos pensar em alguma história que você tenha vivido que pareceu uma trama de um drama, assim, que é onde eu mais tenho referência, tá? A gente, inclusive, pessoal, a gente tava até comentando que eu nunca fui em um júri, quero ir. Eu quero ter experiência de ir em um, para que eu possa ter mais repertórios. Os que eu tenho são das séries que eu assisti, mas vamos com calma. Eu queria saber se tem alguma história que começou como um drama, no sentido assim, nossa, esse final vai ser caótico, o que a gente vai fazer agora? Não tem saída. E aí você percebeu que seria possível ter um desenrolar diferente e no final foi surpreendida. O que antes poderia terminar em choro e lágrimas, hoje você conta com uma dose de humor, eu diria. Tem sim. Tem uma história que, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco assustada. Aconteceu uma operação numa determinada cidade, e aí a pessoa me ligou e falou assim, doutora, vai lá, porque aconteceu algum problema. Minha mulher sumiu, as câmeras pararam de funcionar. Eu fui, desesperada, saí de Goiânia, era 1h30 da tarde, cheguei lá, 2 e pouquinho, nossa, quando eu vi na porta, tinha mais de 15 viaturas da Rotam. E aí? Eu, pequenininha, sozinha, né? Eu e Deus, falei, vou ter que descer, né? Sou advogada para isso, sou paga para isso, então vamos lá. Desci, e aí eu fui conversar com o chefe da equipe, da operação do dia. Falei, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, a senhora é quem? Falei, doutora Sueli Bonfim. Ah, tá. Falei, eu queria falar com a minha cliente, que é a dona da casa. Não, doutora, agora não pode, não. A senhora é advogada do fulano? Falei, sou. E do ciclano? Também sou. E do Beltrano? Também. Falei, mas tem alguma coisa? Tem alguma coisa vinculada ao fato que está ocorrendo agora? É, porque a gente queria saber. Ai, meu Deus. Maria, não tá ficando bom pro meu lado, né? Aí ele afastou e falou e foi conversar com outra pessoa. Aí ele mandou alguém ir lá dentro da cela onde o meu cliente estava recluso e mandou perguntar há quanto tempo que ele não conversava comigo. Ele falou assim, não, já tem mais de mês que minha advogada não vem aqui. Aí ele falou assim, quando que a senhora foi conversar com fulano? Eu já tenho muito tempo. Ah, tá. É a casa dele, né? Eu falei, sim. E a esposa dele que eu estou em busca. A doutora, não vai ter jeito agora, não. E ela lá, sofrendo, como todo mundo sabe, né? Quem já foi preso sabe como que é o procedimento. Que não é padrão, mas tudo bem. Cada um faz o que quer, né? Eu falei, ó, pelo menos libera a neta, que aí é uma criança. Tá bom, doutora, mas só com alguém da família, porque eu não tinha vinculação afetiva e nem familiar com a criança. Aí a mãe chegou, pegou, e isso, sofrendo lá dentro. E mais outros 2 que estavam vinculados, que também eram meus clientes, não tava junto. Falei, cadê o fulano? Cadê todo mundo? A senhora também é advogada dele? Eu falei, sim, senhor. E cadê o ciclano? A senhora também é advogada dele? Eu falei, sim, senhor, vou representar os 3. Tá aqui não. Eu falei, que hora que vai fazer o exame de corpo de delito? Vai demorar, doutora? E eu esperando a porta. Aí ele falou assim, a senhora poderia sair da porta e ir pro outro lado da rua? Eu falei, ó, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou sair. Você tá me desrespeitando? Eu falei, não estou atrapalhando o seu serviço, só pode continuar, que eu vou fazer o meu daqui. Então eu vou ficar aqui sentado do jeito que eu estou. Ele já emburrou comigo. Aí quando eu penso que não, sai um tanto de coisa lá da casa que você não tá entendendo, não. Eu falei, como que eu vou defender?
Gente, era tanta arma, tanta droga, que eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu não sei porque que eu tô rindo. E aí foi, né? Eu falei, vou fazer o quê, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou advogada, eu não tô defendendo os fatos que foram praticados, mas o direito de cada um. Tá bom, vai pra delegacia. Até que chega todo mundo, demorou. Você não tá entendendo. Aí um fala assim, doutora, lá na casa, assim, 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 tem dinheiro. A senhora vai lá e pega. Aí já paga uma parte dos honorários. Aí eu e a esposa de um deles fomos. Ele tinha 3 imóveis na comarca. Rodei em todos. Cheguei lá, tudo bagunçado, tudo quebrado. Menina, lixo revirado. Uma confusão. Aí quem disse que eu achei o dinheiro? Achei nada. Meu Deus! Nada. O dinheiro tinha sumido. Vamos lá. Era um armamento muito pesado. Então, assim, a pena ia ficar muito grande. 3 pessoas, organização, tráfico, associação por tráfico, posse de arma de fogo de uso restrito, de uso permitido. Falei, essa pena vai dar alta. Tá. Conversamos lá, trilhamos a defesa de cada um. E nesse meio tempo, uma pessoa do meu ramo, um advogado, colega de profissão. Que ousadia. Ele foi até meu cliente e falou assim, olha, eu cobro tanto para tirar a sua mulher. E foi um valor bem elevado. Aí meu cliente falou assim, doutora, o fulano veio aqui e falou que tira minha mulher por tanto. Eu falei, ó, você sabe que eu não trabalho com outra pessoa. Sou eu e Deus, eu não trabalho com outra pessoa. Mas se você quiser que ele trabalhe no seu caso, por mim, tudo bem. Você está trabalhando em prol da defesa da sua esposa. Ele, não, doutor, eu confio na senhora, já tenho muito tempo. Então, eu não quero que ele mexa. A senhora vai trabalhar. Já que a senhora não trabalha com outra pessoa, continua. Continuei. Mas eu vou te falar, a surpresa veio quando veio a sentença. Ai, meu Deus. Como foi a sentença? Maravilhosa. Bem melhor do que eu esperava. Essa pessoa que estava na posse desse armamento e dessa droga, ela recebeu uma pena de reclusão de 3 anos. Só 3 anos. Enquanto outros pegaram pena de 11, 12 anos. Uhum. E o dela foi convertida por 2 restritivas de direito. Eu fiquei feliz demais. Quando cumpriu essa vara, eu tive que ir lá pessoalmente para buscar ela, para dar um abraço, entendeu? Essa pessoa era muito especial para mim, gostava muito dela. Infelizmente, veio a óbito por outras circunstâncias. Mas eu fiz questão de postar para esse colega ver que não é através de caminhos curtos que a gente vai conseguir fazer a justiça. A gente consegue de forma legal. E isso eu consegui. Fiquei muito feliz. Não só pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento que você tem. Aí todo mundo ficava no presídio. Nossa, a doutora tirou fulano lá. Aqui tanto de arma para resolver seu problema. Vai lá, chama ela para você ver. E aí, menina, começou. Fiquei muito feliz com esse resultado. Com o reconhecimento, não só das pessoas que estavam reclusas, mas de outras pessoas também que viram o que aconteceu, que viram o meu desempenho em toda a demanda de resolver. E foi, sim, da melhor forma possível. Graças a Deus. Deus tem me abençoado com muitas vitórias, viu? Imagina que é uma jornada, não é uma jornada simples, né? É uma jornada que você precisa, é uma caminhada muito sua, mas também muito de conseguir ver a curva, ver onde tem cada ponto, entender todos os detalhes dentro do todo ali. Mas parabéns. É porque muitas vezes não se trata somente pelo retorno financeiro de que a advocacia dá e que todo mundo precisa, isso é óbvio. Mas também de realmente fazer a justiça, de realmente ajudar uma pessoa que às vezes não tem naquele momento a possibilidade de arcar com o pagamento dos seus honorários. Então você espera para depois receber, você faz um valor mais acessível, porque depende da sociedade e depende da realidade de cada pessoa. Tem cliente que você cobra um valor X para um pedido de revogação. Tem outro que você cobra 5, 10x. Entendeu? Então, assim, depende muito. Não é que, doutora, é um valor fixo que você cobra? É uma tabela fixa que você tem? Não, que depende muito. Né? Tem pessoas que você já conhece há bastante tempo, que você trabalha há muito tempo. Então, assim, você vai fazendo essa dosagem de acordo com a realidade de cada pessoa. Que loucura. Eu imagino, assim, um universo sério totalmente diferente, sabe? Acredito que falta muito da gente conhecer
o que que acontece? Eu sinto que tem muito uma barreira em entender o que que a advocacia criminal realmente está solucionando. Ver como uma, uma aliada e não como a vilã ou o vilão da história, sabe? Mas eu sinto que também é um caminho necessário a ser percorrido e que ainda não está sendo. Mas só para você ver, muitas pessoas, às vezes, eu trato por telefone com familiares de reclusos e poucas vezes a gente encontra pessoalmente ou eles me conhecem pessoalmente. Aí quando me vem, fala assim, nossa, doutora, a senhora é muito nova, é a senhora mesmo que resolveu o problema do meu filho? Eu falei, sou eu. Igual, eu resolvi o problema de um rapaz que saiu ontem com alvará de soltura, que eu não conhecia ele pessoalmente. Um colega foi lá na unidade e pegou para mim a procuração. E eu conversei com a família falou, doutora, faz assim, 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 fiz. Eu pensei, gente, eu não conheço meu cliente pessoalmente, eu preciso ir lá. Aí ontem, antes de cumprir o alvará, eu fui lá, falei, oi, tudo bem? Eu sou a doutora Sueli. Ah, que bom, doutora, prazer. Então, assim, muitas pessoas veem, te julgam pela sua aparência, né? Então, hoje em dia, o advogado, não é porque ele é metido, é porque ele tem que parecer metido. Ele tem que parecer uma pessoa rica, porque senão eles não te contratam. Igual na unidade onde eu tenho costume de atender semanalmente, agora nessa época de chuva, eu falo assim, doutora, por que a senhora não vem um salto mais baixo? Eu falei, meu amigo, não tem jeito. Porque se eu vier de rasteirinha aqui, meus clientes vão me ver e vão falar assim, ixi, essa daí não faz nada, não resolve nada. Infelizmente, essa aparência julga muito. E a gente está refém disso. Pelo menos na minha profissão, sim. Então, eu dependo muito disso. De mostrar não só a aparência, mas também mostrar os resultados nos processos, né? Tem, querendo ou não, uma rigidez para isso, um padrão, uma padronagem para isso. Mas me conta um momento também que tenha sido desafiador dentro da sua jornada. Que você fala isso, esse momento para eu chegar até aqui foi um dos momentos mais desafiadores. O desafio da advocacia criminal e para a mulher, ela é diária. Não adianta. Tem muitas pessoas que veem que por se tratar de crimes, vamos pôr entre aspas, bandidos, que envolve polícias, acha que a mulher não consegue resolver. Acha que o homem, por ser tido mais forte, né, mais imponente, que eles resolvem mais fácil, que é mais fácil eles conversar com o juiz, com o promotor, mas isso não julga, né? Nós temos que nos ater à questão do próprio conhecimento, que você tem que estar em busca diariamente. Então, a gente lida com o preconceito de forma diária. Nas unidades prisionais também. Ai, doutora, a senhora aqui? Nossa, mas um bandido é meu trabalho e eu não estou defendendo o que ele fez. Eu não estou defendendo como ele fez, o porquê que ele fez, mas sim os direitos que ele tem, que são assegurados pela Constituição Federal. Então, eu estou aqui para isso, para uma pena justa, para uma dosimetria que seja cabível, de acordo com o que foi apurado. Então, assim, o nosso preconceito, ele é diário. O nosso desafio para as advogadas criminalistas é diário. Não adianta. Imagino que é uma barreira que precisa também ser quebrada e que a gente também pouco fala sobre, sabe? De que é como se você estivesse em um lugar lutando para falar a verdade, seguindo o que já está escrito para ser seguido, mas que ainda não tem uma consciência gerada sobre. E dentro de tudo que você vive ali no dia a dia, o que que torna mais tranquila a caminhada ali dentro? Você fala, isso aqui é o que faz com que eu fale, eu tô aqui porque eu amo estar aqui, então isso, entre aspas, também te deixa mais tranquila. É a honestidade que você tem que ter, porque você não gosta de ser enganada. Então, não faça isso com outras pessoas. Então, não é porque a pessoa está presa que ela não vai ter conhecimento do que foi feito no processo ou não, se foi feito ou não, como que foi feito. Porque a família pode ter acesso, os processos são públicos, outros advogados podem consultar. Então, assim, não adianta você protelar isso, você mentir, você enganar, que isso aí uma hora vem à tona. Então, você precisa ser bastante honesto com relação ao que você está fazendo sobre o seu trabalho. Porque é isso aí que gera confiança com as pessoas. É isso aí que vai aumentar o seu nome, que vai levar o seu nome adiante e vai mostrar a sua trajetória. E vai deixar a sua
estrutura e a sua carreira mais firme, mais sólida. Vamos pensar também que tem alguém aqui que está assistindo a gente que quer seguir por esse caminho. Inclusive, eu sei que tem uma leve rixa entre os outros, vou colocar as outras classes, e o criminal. Mas alguém que possa ouvir um conselho que você gostaria de ter ouvido lá atrás, no início, quando você deu esse primeiro passo dentro do criminal. É aquele jargão, né, que civil é melhor que penal. Não é assim. Eu acho que depende muito do que você gosta, do que você se identifica. Porque igual mesmo, na área trabalhista, você não me pergunta nada, que eu não sei nada. Apesar de que eu e meu esposo temos empresa, mas eu não sei nada. Não adianta. Não é o meu tino, não é o que eu gosto. Então, eu acho que você desenvolve melhor o que você gosta. Então, assim, eu sempre gostei do direito penal, do direito criminal. Então, eu sempre me empenhei. Continuo fazendo cursos até hoje. E o que eu deixo de dica é continue estudando todos os dias. Não adianta falar assim, eu fiz 5 anos de faculdade, hoje eu tenho minha carteirinha da OAB e tá tudo bem, tá tudo certo. Não, meu amigo, não é assim não. Tem muita gente na sua frente, tem muita gente atrás de você que se capacita todos os dias, que vai em busca de conhecimento, jurisprudência que modifica de tribunal para tribunal. Então, assim, é você nunca deixar de estudar e nem se deixar levar pela sua carteira da OAB, porque aquilo ali não é nada. Advogado é só mais uma profissão. Advogado também morre como todo mundo morre. Então, não prometa algo que não seja da sua alçada. No direito criminal, a gente não pode prometer que vai absolver alguém. Você não pode falar que daqui 30 dias eu te tiro. Há 90 dias eu te tiro, porque é excesso de prazo. Essa não é a regra, gente. Você tem que levar em consideração a peculiaridade de cada caso em específico. Do cliente, do crime. Então, assim, não prometa o que você não vai cumprir. Você depende de promotor de justiça, você depende de decisão judicial. E outra coisa, outra dica que eu deixo aqui, que eu estou fazendo já há bastante tempo e está surtindo bastante efeito, é sentar e conversar com o magistrado. Vai lá, bate na porta. Ele é uma pessoa normal. Não tem isso. Ele não está acima de você. Ele está ali igual você, igual o promotor. Está ali todo mundo para aplicar a legislação. Pronto. Senta, conversa com ele, porque conversando pessoalmente é mais fácil da gente se entender, de você esclarecer os pontos favoráveis para o seu cliente. Então, isso ajuda bastante. Isso é muito bom. Eu sei que às vezes o advogado, ele atua numa fatia do bolo do direito criminal e não nele como um todo. E aí a gente estava conversando e você contou que também atua quando é crime sexual. Sim. Qual que é... Vamos tentar destrinchar um pouquinho aí dentro. Por que falar o sim e por que poderia ser um não? Como que funciona quando é crime sexual? Muitas pessoas, até colegas, advogados, têm preconceito e, antes de analisar o caso, falam que não vão trabalhar por se tratar de crimes sexuais. Aí eles até falam assim, nossa, você é mulher, você vai defender. Eu falei, mas eu não estou defendendo o que ele praticou. Não estou ali para falar que ele é santo ou que ele não cometeu. Eu estou ali para poder tentar ajustar o que foi feito, do que ele fez, à norma penal. Então, seria isso que eu estou lá. E eu atuo sim, porque todo mundo tem direito a uma defesa. Outro ponto que eu gosto de esclarecer nesse tipo de crime é que a palavra da vítima, ela tem bastante força. E se uma mulher discutiu com o marido e quer acabar com a vida dele, tá feito. Ela tendo uma boa instrução ali, às vezes até na internet mesmo ela consegue achar, ela vai acabar com a vida de uma pessoa dessa. É só ela falar que foi agredida psicologicamente, fisicamente, sexualmente, acabou a vida dele. Ele é preso em flagrante na hora. A partir do momento que ela vai na delegacia, é só o prazo da polícia achar ele. E ele é preso, sem mesmo ser ouvido. E esse tipo de crime, dentro dos nossos presídios, é um fator, assim, bastante delicado. Que é o que a gente fala. Chegou um duzentão, que é o artigo, né? Uhum. E aí eles sofrem bastante represálias. Então, sofre muito preconceito, sem nem saber, às vezes, do que ele está sendo acusado.
E às vezes ele é condenado por não ter praticado nada. Porque não tem como você provar nem a vítima e nem a defesa que ele fez ou não. Porque, em tese, esse tipo de crime é sempre feito às escondidas. Aí fica a palavra de um contra o outro. E aí, quem vai ter relevância no mundo jurídico? Vai ser a vítima. Então, assim, eu analiso o caso. Eu não deixei de trabalhar em nenhum caso que me foi apresentado. Mas, de toda forma, também, sempre garantindo a minha intimidade, preservando a questão também do respeito que eu tenho com a pessoa. Porque eu não estou ali para julgar. Quem julga é juiz. Eu estou ali para ajudar. Então, eu falo sempre para os meus clientes, você tem que ser realista. Você tem que ser claro com quem está ali para te defender. Porque você tem que ter um vínculo de confiança. Porque se você não confiar no seu advogado, não tem jeito. É igual todo mundo fala, né? Ele é a única pessoa que vai acreditar em você, depois da sua mãe, né? Que vai estar ali sempre do seu lado. Então, eu nunca deixo de atender, eu nunca deixo de trabalhar. É igual eu falo para todo mundo tem seu direito, todo mundo tem que ter preservado esses direitos que são primordiais. Então, eu estou ali para isso. Eu não estou para defender que ele é santo ou que ele não fez. Claro que muitas vezes ocorre um excesso por ambas as partes e a gente vai tentando dosar e provar. Porque os fatos têm que ser provados, não somente alegados. É igual todo mundo fala, até papagaio fala. E aí? A gente precisa de realmente uma prova contundente. É por isso que tem muito entendimento nos tribunais superiores de que somente a palavra da vítima atualmente, sem um outro laço probatório, é causa de absolvição. O que a gente vem conseguindo mudar. Porque isso é muito importante. Não só nos crimes sexuais, mas também nos crimes que envolvem violência doméstica. A pessoa, às vezes, ela tem que sair da sua residência. Porque a mulher falou que foi agredida. Eu não estou tirando o direito de ninguém ir lá na delegacia e explicar o que está acontecendo e denunciar. Todo mundo tem que fazer isso. Eu só vejo que todo mundo é passível também de estar do outro lado, de ser o réu. Então, assim, o que eu não quero que faça comigo, eu não faço com os outros. Então, se realmente fez, ok, vamos lá, doutora, eu vou te acompanhar, eu vou te ajudar, eu vou te orientar. Mas se não fez, não faz isso não, porque as consequências são gravosas. E você, uma hora, pode sofrer uma consequência. O mundo é assim. Se você faz coisa boa, você vai atrair coisa boa. Então, se dá a César o que é de César. Se ele fez, beleza, ok, tudo bem. Ele vai ter que cumprir por isso. Mas, muitas vezes, há uma discussão entre o casal, todo mundo discute, né? Não só o casal. E aí, a mulher fala assim, não, vou tirar ele de casa. Pronto, vai, denuncia. Maria da Penha. Ele tem que sair da residência, tem que usar tornozeleira eletrônica, tem que ficar distante dela, distante às vezes dos filhos que é menor, que é a mãe que cuida. Então, assim, causa um enorme constrangimento e uma enorme ruptura no âmbito familiar. O que pode ser resolvido de uma forma menos gravosa. Então, muitas vezes as pessoas não pensam na consequência dos atos dela. Então, assim, eu falo muito que a nuance entre esses crimes são bem específicas. A linha é muito tênue. Sim. É muito tênue entre de ambas as partes. Porque pode ser muito real, mas pode ser muito intencional. Eu vejo muito caminhar por esses dois lados. Sim. E agora a gente entrando para essa linguagem mesmo, porque caminhamos ali pela trajetória, mas vamos pegar a parte da linguagem, da comunicação entre todas as partes ali. Eu vejo você, eu amo a sua postura, tá? Você é super posturada. A Célia tem certeza do que ela está falando, sabe? Muito posturada ali. Essa comunicação, quando você tá ali conversando, seja com o juiz, seja com os colegas advogados, seja com o seu cliente, como que você faz para navegar em cada estilo de comunicação? Graças a Deus que com os magistrados a gente tem um trato mais diferenciado. Mas com os meus clientes, às vezes, eu extrapolo o juridiquês. Doutor, peraí, eu não entendi isso. Ah, tá. O que você quer saber mesmo, então? Doutora, quando que a Lili vai cantar? Ah, entendi. Então tá bom. Quando você vai ter o direito à progressão de regime? É isso mesmo, doutor? Aí a gente fala a data, tudo certinho, dependendo do histórico dele, do cumprimento da pena, né? Então, assim, a gente às vezes atrapalha. Igual no direito criminal, a gente não costuma fazer contratos de honorários. É o que eu falo muito para eles. Eu falei assim, olha, eu vou falar igual vocês falam. É o certo pelo certo. Tudo bem?
A palavra, uma vez dita, ela não volta atrás, ela se perde no tempo. Então, assim, o que a gente combinar, tá combinado, tudo certo? Não, doutor, pode deixar, a palavra é um tiro. Eu falei, então ok, vai dar certo. Mas assim, a gente vai se adaptando, às vezes a gente se excede no juridiquês, mas a gente consegue externar da forma que eles entendam e vai dar certo. Até mesmo porque eles têm muito tempo lá dentro e eles sabem muita coisa do direito penal, viu? Eles sabem. Doutora, é 2/5, é 3/5, depois do pacote anticrime, que é o PAC, resolveu assim, mudou, alterou. É isso, né? Eles sabem de muita coisa, não adianta, gente. Por isso, uma área que precisa tanto estudar e aprofundar para não ficar para trás, nem para trás de quem já tá na situação. Sim. Pra gente finalizar, amei o nosso papo, foi muito, muito, muito bacana. Inclusive, quero deixar pontuado isso aqui, que depois que eu te conheci, a minha visão sobre esse mundo mudou completamente. Eu tinha um outro posicionamento sobre, então eu fiquei muito feliz da nossa conversa, seja aqui, seja em outros lugares. Muito obrigada por essa troca. Eu imagino que quem está do outro lado ouvindo a gente precisava ter um pouco desse esclarecimento, de entender o que acontece dentro da advocacia criminal. Célia, muito, muito, muito obrigada. Quero que você deixe uma mensagem para quem está em casa. Eu que agradeço você pelo convite e por estar aqui para mostrar um pouco, né, do meu mundo, do mundo jurídico, que muitas pessoas veem o advogado criminalista como um aliado de quem está preso. Não, nós não somos bandidos. E muitas vezes os que estão lá também não são. Então, assim, depende muito de cada caso. Vamos tratar a pessoa como um ser humano e não como um objeto ali que é o advogado ou o bandido. Então, assim, cada um tem o seu valor. Então, eu estou aqui para ajudar no que for possível. E você sabe de muitas histórias que não podem ser faladas, que são censuradas, mas que a gente troca ideias no off. Mas é uma satisfação estar aqui. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Obrigada, Soeli. E para você que está em casa, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar. E eu te espero no nosso próximo Pod Cereja. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.